Olá a todos, boa noite para mais uma aula aqui do nosso curso de Neurociência Cognitiva, nosso curso internacional de Neurociência Cognitiva. Boa noite a todos, já adiantando aqui as nossas conversas para a gente poder ir logo para a aula. Eu vi que tem gente no chat perguntando se na sexta-feira nós tivemos lista de frequência. Como, inclusive, na aula passada a minha conexão caiu no começo, então vou repetir aqui vou falar o que eu ia falar no começo da aula. Na aula passada, eu cheguei tarde da universidade e aí eu não consegui preparar a lista de frequência. Então, tá dando eco? Deixa eu tirar aqui. Vamos tirar esse eco. Deixa eu ver o que é. Agora. Então, na última aula, eu não consegui preparar a lista de frequência a tempo, porque eu cheguei atrasado da universidade. Então, ficou todo mundo livre da frequência na aula passada, tá? Então, só para quem tiver em dúvida em relação à aula passada, não tivemos frequência, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai ter uma aula dupla novamente. A gente já teve uma aula dupla lá na aula 5, quando falamos de visão, e hoje a gente vai ter uma aula dupla novamente. A gente vai ter a professora Maria Lúcia Simas, né, que estava com a gente na sexta-feira passada, vai voltar hoje, junto com uma outra professora da Universidade Federal de Pernambuco, que é a Aline Lacerda. Mas antes de eu chamar as professoras, vou chamar o professor José Aparecido para compartilhar aqui conosco este começo de aula. Boa noite, professor. Boa noite, Givago. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês novamente e, em especial, agradecemos a todos aqueles que têm nos acompanhado ao longo de quase 2 meses. Impressionante, né? Impressionante. Caramba. Então, eu vou chamar aqui para apresentar a nossa primeira palestrante, a nossa professora que a gente já conhece, a gente já esteve com ela na sexta-feira, e ela vai apresentar a palestrante da primeira aula de hoje. Dou aqui meu boa noite à professora Maria Lúcia de Bustamante Simas. Obrigado de novo, professora, por estar aqui com a gente, compartilhando mais uma aula. Muito obrigada, Givago. Boa noite, Zé Aparecido. Obrigado pelo convite. Eu vou, então, apresentar a Aline. A Aline, ela teve a sua graduação na UFPB e foi aluna do professor Natanael e entrou em contato comigo numa época que a gente estava colaborando bastante. E ela sempre foi, durante a dissertação dela, durante o mestrado dela, me procurou muito para saber, correndo atrás de estatística e detalhes da pesquisa e tudo mais. Fez o doutorado depois foi fazer o doutorado na USP e voltou. Passou um tempo ensinando em várias universidades privadas e queria muito entrar na UFPE, fez um concurso, passou em primeiro lugar e é nossa colega desde 2019. Maravilha. Então, essa é a Aline, maravilha. A Aline vai apresentar uma companheiríssima no nosso laboratório de percepção visual lá. Vou chamar aqui a Aline. Olá. Boa noite, Aline. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela apresentação, Maria Lúcia, sempre tão carinhosa. Obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Vamos lá? Então, vou tirar os nossos colegas, eu também vou deixar a Aline, e a Aline pode compartilhar a aula dela. Depois a professora Maria Lúcia volta para a segunda aula. Certinho, gente. Vou compartilhar aqui a tela inteira, porque eu estou... a tela cheia, porque eu não sou acostumada com essa ferramenta, tá certo? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo a apresentação. Daria para falar, Givago? Oi, Aline, estou de volta aqui. Tá, a gente está vendo a tua apresentação, teu áudio está ok, é só levar a aula adiante, tá bom? Tá tudo certo. Tá certo. Tá jóia, então. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Primeira vez que eu estou assim na YouTube. Experiência nova, né?
Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O tema da nossa aula de hoje é processos cognitivos, perceptuais e sensoriais observados no desencadeamento de transtornos neuropsiquiátricos, né? Como a Maria Lúcia me apresentou, eu tenho graduação em psicologia, sou psicóloga, mestrado em psicologia e doutorado em neurociências e comportamento, né? E atualmente sou professora da UFPE. Eu botei aí Recife, São Paulo, porque sou da UFPE, né? De Recife, mas atualmente, agora, hoje, estou aqui em São Paulo. Especificamente, na aula de hoje, eu e a Maria Lúcia, logo em seguida, as nossas falas estão bem conectadas, a gente vai falar sobre a esquizofrenia, tá? Então, dentre os transtornos neuropsiquiátricos, nós escolhemos a esquizofrenia, porque as pesquisas em esquizofrenia são o carro-chefe do nosso laboratório, né? Especialmente estudando possíveis alterações sensoriais, perceptuais e cognitivas. Tá? Então, essa aula, na verdade, nessa aula a gente vai trazer um panorama geral das nossas pesquisas, né, mais recentes do laboratório, tentando trazer uma aula bem didática para vocês, porque a gente sabe aqui que grande parte não é psicólogo, não é da psicologia, né? Nós temos pessoas aqui de várias formações, né? E estudantes de vários cursos, né? Então, aqui é só um quadro geral, gente, para falar da esquizofrenia. Em geral, os livros de neurociência, os artigos de revisão teórica da literatura, eles trazem aí que a esquizofrenia possui essas cinco respostas, essas 5 condições, esses 5 sintomas, né? Os sintomas positivos, que são aí os delírios, as alucinações, o pensamento bem desorganizado. Os sintomas negativos que a gente encontra, o embotamento afetivo, aquele isolamento, pensamento empobrecido, falta de motivação e o isolamento social até decorrente desse embotamento afetivo, né? Com prejuízo cognitivo, que a gente está aqui em amarelinho, tem a atenção, memória e funções executivas. Uma das pesquisas que eu vou trazer para vocês fala dessas funções executivas, tá? Temos as condições comórbidas, que são alterações do humor, possibilidade do uso de substância e ansiedade enquanto sintoma, né? Mas também podendo ter como secundário, né, ansiedade. E temos um funcionamento social, né? E aí alterações no trabalho, escola, relacionamentos interpessoais, atividades da vida diária, né, e vários desdobramentos aí na vida social e afetiva, né, da pessoa com esquizofrenia. Então, vou começar falando aqui da esquizofrenia. Aqui está o livro da professora Maria Lúcia Simas, Esquizofrenia, seus fenômenos perceptivos e cognitivos na primeira pessoa, que é um livro onde Maria Lúcia narra a sua experiência, né, com a esquizofrenia, e traz nesse livro, em outros escritos que ela tem, que possivelmente saia um novo livro, né, sobre seus sintomas, sua experiência, né, perceptiva, aí suas alterações perceptivas aí. E aqui, né, a gente tem o HC, né, o Hospital das Clínicas da UFPE, que é onde nós desempenhamos uma atividade de extensão muito, muito legal, muito bacana, que é o atendimento psicológico a pacientes em primeiro episódio psicótico. Então, é um ambulatório de primeiro episódio psicótico, onde a gente faz uma escuta clínica, acolhimento, psicoeducação e avaliação sensorial e cognitiva nos pacientes, e o acolhimento e a escuta clínica, além de fazer aos pacientes, a gente faz também aos familiares. E nesse ambiente, que é um ambiente de extensão, onde a gente, né, serve, né, ao público, né, como servidoras públicas, a gente também tira ideias e possibilidades de pesquisa. Então, a gente se alimenta do PEP para pensar em pesquisas, além de Maria Lúcia, é claro, que sempre traz problemas muito bons, assim, para a gente estudar. Mas lá a gente também se alimenta das narrativas dos pacientes, dos familiares, e também tenta devolver a nossa pesquisa, nossos achados, né, nossas pesquisas, para que fique a serviço dos pacientes e familiares do ambulatório. Né? A gente entende que a pesquisa e extensão, elas estão bem intrínsecas, sabe? Uma alimenta a outra.
Vejam, eu vou trazer para vocês uma primeira pesquisa que a gente fez, deixa eu voltar, uma primeira pesquisa que a gente fez a partir da narrativa de uma dificuldade de perceber faces conforme a pessoa vai entrando em surto. Então, essa dificuldade de reconhecimento de faces mesmo, de identificar as pessoas, e principalmente em fases assim que o paciente não está bem, está entrando, né, em surto ou já está em surto psicótico. Então, vou apresentar para vocês aí uma pesquisa onde falaremos um pouquinho sobre processamento de faces, a prosopagnosia, que é a dificuldade, né, de perceber faces, sobre o processamento de faces na esquizofrenia, a tarefa de reconhecimento de identidade de face que a gente fez, a gente criou com a ajuda do professor Nelson, da UFPB, que esteve aqui já em aula, né, um querido. Vou falar dos participantes, resultados e discussão, e algumas considerações finais. Então, só para a gente ter uma noção aqui, esse é um diagrama esquemático das redes envolvidas no processamento de faces. Aqui, ó, as regiões amarelas é bem cognição social, certo? Vê bastante pré-frontal aqui, né? Aqui. E esses autores, que é de 2022, eles separam 3 grupos de processos neurocognitivos envolvidos aí no processamento de faces. Mas eu queria que vocês focassem aqui primeiramente nesses pontinhos, assim, né? O vermelho, que está envolvido no reconhecimento de face, o verde, que está envolvido nas expressões faciais, eu acho que talvez Nelson tenha falado um pouquinho para vocês sobre isso, o professor Nelson, e azul, que são áreas de formas específicas, certo? Mas da percepção, tá? E aí envolve estruturas da amígdala, sulco anterior, anterior superior temporal, sulcos, e outras estruturas, inclusive a área occipital fusiforme, certo? Temos também o núcleo pulvinar do tálamo e outras estruturas corticais e subcorticais, certo? Então, vários estudos já mostraram a redução significativa na percepção facial com a idade, mas não na memória facial. Entretanto, os resultados sugeriram que os efeitos da idade na memória facial foram explicados pelos efeitos da percepção facial. O que é isso, gente? Foi realizado um estudo e com pessoas saudáveis, acompanhando o envelhecimento, que foram colocados aqui 2 fotografias de pessoas e o participante tinha que responder se era a mesma pessoa ou pessoa diferente, certo? E tinha que dizer o quão similar ainda era a face. E depois foi feita uma tarefa de memória, onde colocavam a face, outra e outra para a pessoa memorizar. É da mesma pessoa, certo? Em rotações diferentes. E aí, pedia para a pessoa dizer, aqui no final, qual dessas faces era da pessoa, né, que foi mostrada anteriormente. Então, foi a partir desse estudo que foi verificado uma redução na percepção da face e não na memória da face, porque os estudos mostraram resultados significantes aqui, ó, para essa tarefa, que é só de identificar qual face, né, se essas faces são semelhantes ou diferentes, ou seja, a partir da percepção, sem o uso da memorização, como é esse estudo aqui, tá? E uma das nossas questões é exatamente isso, assim, tem muitos testes de reconhecimento de face que usam o componente da memória, né, e a gente queria criar aí um teste que não usasse o componente da memória. Bem, onde entra a prosopagnosia aí, né? A prosopagnosia é a perda de familiaridade para a identidade facial e possui diversas variantes funcionais, nomeadamente formas aperceptivas, amnésticas e associativas. São adquiridas geralmente por lesões occipitais ou temporais anteriores, direito ou bilateral na maioria dos casos, mas também existe a prosopagnosia de desenvolvimento, que essa é menos estudada. Existem pacientes com diferentes tipos de dificuldade no processamento, né, tais como o processamento de expressões, às vezes leitura labial, uma falsa familiaridade com rostos e até uma amnésia específica de pessoas. Então, a prosopagnosia está relacionada a uma dificuldade de identificar faces. Quando a gente está falando da prosopagnosia como sintoma de um transtorno, de uma doença, a gente não usa o termo prosopagnosia, mas a gente usa o termo dificuldade no processamento de faces mesmo.
Na esquizofrenia, nós temos alguns estudos que falam sobre o processamento, né, de faces. Esse estudo aqui, ele coloca a face de uma pessoa, dá um intervalo e depois pergunta, né, qual dessas duas faces é a mesma da que apareceu anteriormente. É um estudo até mais antigo, de 2016, que compararam o reconhecimento de face usando esse procedimento aqui, certo? Mas também utilizando a percepção subjetiva de faces. Então, era um instrumento que ele avaliava, um autorrelato que a pessoa avaliava o quão ela achava que percebia bem face ou não, se ela achava que ela tinha dificuldade de perceber face. Então, era um autorrelato. Aqui esse estudo é bem interessante, compara o processamento de faces com o processamento de carros em pessoas controle, que está em azul, né, pessoas sem transtorno neuropsiquiátrico, e o vermelho são pessoas com esquizofrenia. Então, veja, no processamento de faces, a atividade elétrica das pessoas com esquizofrenia bem menor do que grupo controle, e no processamento de objetos, nem tanto, né? Então, parece existir mesmo uma especificidade na dificuldade de reconhecer face, e não de objetos como um todo, né? Algumas partes dessa apresentação vai estar em inglês e outras em português, porque são de 2 artigos. Um já está traduzido, já foi encaminhado para a revista, e o outro a gente escreveu em português, então ainda vai traduzir. Então, muitos estudos têm apontado dificuldades no processamento de faces com pessoas com esquizofrenia, mas muitos deles têm focado em expressões emocionais, e muitas delas usam faces computadorizadas, então colocam características artificiais nessas faces. E a gente queria investigar, primeiro, a percepção, né, de faces, sem o componente da memória, e faces em movimento de rotação natural, de pessoas comuns, né? E especialmente pessoas com algumas características, assim, como barba, maquiagem, e a gente fez também, que foi na época da pandemia, pessoas com máscara. A gente achou que isso poderia ser algo recorrente na nossa sociedade, né, essa cultura do uso de máscara. Acabou que não ficou tanto assim, a gente pensa em fazer o TRIF de outra forma agora, esse teste de outra forma. Deixa eu ver meu tempo. Ai, meu Deus. E aí, essa é a Melina, ela que desenvolveu na pesquisa de mestrado dela esse teste, essa tarefa de reconhecimento de identidade de face. Por enquanto ainda é tarefa, a gente está no processo de transformar em teste, nas questões de validade, né? E Melina foi minha orientanda de mestrado, agora está no doutorado. Então, a gente fez esse TRIF, né? Tarefa de reconhecimento de identidade facial. Esse primeiro bloco era um bloco mais simples, assim, um bloco básico. Essas fotos são do banco de faces do professor Nelson. Então, aqui é uma face, é a face alvo, e aqui a pessoa tem que dizer qual dessas faces, 1, 2, 3 ou 4, corresponde a essa face de cima. Então, o bloco 1 eram 3 faces femininas e 3 masculinas. O bloco 2, isso aqui é já para mostrar o movimento. Então, o bloco 2 tinha um movimento de rotação natural, e aqui eram as faces, né, das mulheres sem maquiagem, sem nenhuma característica, assim, todo mundo com a pele natural, como o do alvo. Aqui também, os homens, né, 3 faces femininas, 3 faces masculinas, tá? E aqui eles estavam em rotação natural, e aqui as faces naturais, tá? Aí aqui a gente fez da mesma forma, as faces de baixo são naturais, sem maquiagem, tá? E aqui também masculina, só que aqui o que muda é a rotação, né? A face está mais de perfil. Aí o bloco 4 e 5, nós colocamos as características. Nas mulheres, pode ver aqui nas fotos, estamos de batom, não é uma maquiagem muito forte. Um batom forte, um lápis de olho e um blusher, uma maquiagem, para nós mulheres, considerada básica. E os homens, a barba deles, né? Então, vocês podem ver aqui a face natural, e aqui maquiagem e barba. E aqui da mesma forma, tá? Tem maquiagem, só que as faces estão de perfil, e aqui a barba, as faces de perfil, e aqui na rotação natural. E aqui, como eu disse a vocês, pandemia, todas influenciadas, né, por esse processo, as faces aqui com
com máscara, tá? E aí participaram do estudo 15 homens e 7 mulheres, do grupo esquizofrenia, 12 homens e 8 mulheres, do grupo controle. Não houve diferença significante entre idades, a gente sempre tenta parear idades e nível educacional. Isso, o nível educacional a gente contabilizou com anos e desvio padrão, ficou bem bacana. Isso aqui, a gente também perguntou para os participantes se eles tinham dificuldade de reconhecer face de 1 a 5, como eles tinham dificuldade de reconhecer face. E aí não teve diferença significante entre os grupos, né, em relação a acharem que algum grupo tinha mais dificuldade de perceber faces do que os outros, né? O Mini-Mental a gente aplicou, que é um mini-exame do estado mental para ver noções cognitivas básicas, e a gente encontrou diferença significante entre os grupos, né? É algo que tem na literatura, né? Não tem como não ter, né? Esses déficits cognitivos, até porque é um dos sintomas, uma das categorias de sintomas, né? Como a gente viu lá no primeiro slide. E como resultado, gente, o que nós temos aqui? Vejam, as pessoas com esquizofrenia tá aqui de pretinho. Então, em termos de respostas corretas, aqui é acertos, certo? As pessoas acertaram qual face correspondia à face de cima, né? Veja, a face alvo e as possibilidades de respostas apresentadas ao mesmo tempo. Então, não estávamos trabalhando com componente de memória, né? Minimamente. E a gente encontra a diferença significante, né? Entre os blocos, menos o bloco 2, que é aquele bloco que as pessoas estão todas de frente e todo mundo natural. Mas em todos os outros encontramos diferença significante. Sempre o grupo controle de pessoas saudáveis teve mais acerto do que o grupo de pessoas com esquizofrenia. E mesmo aqui onde não teve diferença significante, a resposta continuou sendo essa, né? O grupo controle mais acertos do que as pessoas com esquizofrenia. A gente fez também a medida de tempo de reação, então a gente pode ver aqui que as pessoas sem transtorno foram mais rápidas para detectar as faces, acertando ou não, mas elas respondiam mais rápido. E as pessoas com esquizofrenia demoraram mais. Apenas não no bloco 4, que era com maquiagem e barba a resposta, mas eram todas a face de frente, tá? Mas mesmo assim, o padrão foi o mesmo. As pessoas com esquizofrenia demoraram mais para emitir sua resposta do que grupo controle. E a resposta era assim, a pessoa dizia 1, 2, 3 ou 4. Aqui é mais ou menos a razão, certo? Mas deixa eu passar esse para a gente ir andando, para não ocupar muito tempo, tá? Certo, então as principais descobertas desses estudos estão organizadas em 5 pontos. Pessoas com esquizofrenia têm dificuldade no reconhecimento de faces neutras, né? Porque não têm expressão emocional. Mesmo em testes sem um componente da memória, ou seja, faces sem expressões emocionais, tanto para a medida de acerto, quanto para a medida de tempo de reação. Quando a gente considera a razão entre os acertos e tempo de reação, as pessoas com esquizofrenia tiveram mais dificuldade em reconhecer faces com barba e maquiagem do que sem essas características, que é esse gráfico aqui. Vamos ver aqui acerto, né? Então, aqui as pessoas com esquizofrenia, elas tiveram mais dificuldade de perceber, certo? As características da face com barba e maquiagem. No que compete ao uso de máscaras faciais, houve um aumento da razão para o tempo de reação, mas não para a quantidade de acertos. Tanto o nível de escolaridade quanto o desempenho cognitivo geral estão correlacionados positivamente com a quantidade de acertos e negativamente com o tempo de reação, né? É claro. Pois quanto maior a escolaridade e desempenho cognitivo, maior a quantidade de acerto e menor o tempo de reação, né? O autorrelato não se mostrou ser uma ferramenta eficaz para avaliar o reconhecimento facial, uma vez que não mostrou correlação com nenhuma medida do TRIF, né? Então, corrobora aquele estudo que eu mostrei para vocês logo no início, né? Que tinha lá um autorrelato e as pessoas não pareciam ter tanta consciência dessa dificuldade de perceber face, mas ela parece ser um fato, né? Então, nesse processo, né, de pesquisas, de estudar possíveis alterações sensoriais, perceptuais e cognitivas, pessoas com esquizofrenia também narraram para a gente, em especial a Maria Lúcia, né, que é a nossa grande fonte, assim,
narrativas de problemas, de questões que a gente acaba transformando, né, em problemas de pesquisa. Mas aí a gente pensou nesse experimento baseado na dificuldade que Mariúcia tinha de prestar atenção na apresentação de um pôster durante uma sessão de pôster. Não sei para quem aqui já foi em sessão de pôster em congresso e que sabe que é uma zoada danada, né? Então é zoada e às vezes é junto do coffee break, então enfim, é um grande cocktail party, né? E a partir dessa dificuldade dela de estar ali atenta, entendendo, né, a apresentação de um pôster que ela ia avaliar, a gente montou esse experimento. Então, a gente montou um experimento onde as pessoas ouviam um cocktail party enquanto estavam fazendo atividades cognitivas, de funções executivas. Então, o cocktail party, ele pode ser definido como um ruído estruturado e dinâmico. O seu som é semelhante ao encontro com várias pessoas que produzem barulhos no ambiente devido a conversas paralelas, somadas a som de copos batendo, de passos, risadas, música ambiente e outros sons que possam surgir dessas interações múltiplas. Esse efeito coquetel também é nomeado de Cocktail Party Problem. E nós vamos falar um pouquinho só de sensibilidade ao ruído, funções executivas, da sensibilidade ao ruído e função executiva, e aí vamos para o métodos e resultados em discussão do estudo. Então, aqui é só um estudo que compara respostas de pessoas sem transtorno mental, de pessoas com esquizofrenia, com e sem alucinação auditiva, e investiga a sensibilidade ao ruído dessas pessoas a partir dessa escala, ó, Schutz Noise Sensitivity Questionnaire. Então, aqui são pessoas com esquizofrenia sem alucinação auditiva, aqui com alucinação auditiva, e aqui não pacientes, né? O que a gente observa? Que existem mais alterações aí em pessoas, existe mais sensibilidade ao ruído aí em pessoas que possuem as alucinações auditivas na esquizofrenia, né? Quando comparados a pessoas com esquizofrenia, mas sem alucinação auditiva, e pessoas do grupo controle. Então, só mostrando a sensibilidade a esse ruído externo que as pessoas com esquizofrenia têm. E aí, as funções executivas é um dos componentes cognitivos, né, que está alterado na esquizofrenia. Os sintomas positivos, eles conseguem uma remissão com antipsicótico. Os sintomas negativos conseguem uma remissão com antidepressivos também, alguns antipsicóticos, é um pouquinho mais difícil, mas os problemas, as dificuldades cognitivas, elas permanecem, né? Então, na verdade, as funções executivas de pessoas com esquizofrenia sugerem prejuízos, assim, na memória de trabalho, na memória declarativa, no controle inibitório e flexibilidade cognitiva e atenção executiva. As funções executivas são as funções importantes para a gente executar tarefas, para a gente planejar, para a gente, nesse planejamento, a curto, médio e longo prazo, a gente tomar decisões, a gente avaliar nossas decisões, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, até mudar o percurso ali do que você vai fazer para atingir uma determinada meta, né? Mas são funções e comportamentos que a gente utiliza para direcionados a uma meta, um objetivo, né? E a Diamond, esse desenho é da Diamond, que ela traz como componentes básicos das funções executivas a memória de trabalho, que é essa memória que a gente utiliza, né, enquanto estamos aqui envolvidas em uma atividade. O controle inibitório, né, essa capacidade de a gente inibir, tem o controle inibitório cognitivo, que está relacionado à atenção executiva, tem o controle inibitório emocional, e a flexibilidade cognitiva, que é essa de você avaliar se uma coisa está dando certo ou não, e mudar, né, a trajetória, né? Então, tudo isso é utilizado aí para raciocínio, para resolução de problemas e para o planejamento da nossa vida diária. Certo, mas e a sensibilidade ao ruído e as funções executivas? São escassos na literatura estudos que estudem essa sensibilidade ao ruído e as funções nas tarefas de funções executivas. Geralmente, os delineamentos desses estudos apresentam grande consistência interna, mas poucas características ecológicas, ou seja, de caráter semelhante ao que vivenciamos no nosso dia a dia. Vocês estão vendo que a gente tem uma preocupação em deixar a nossa atividade bem ecológica, parecida com o que a gente vive mesmo, assim, no dia a dia.
Então, pensando nas implicações que a sensibilidade ao ruído provoca, Song et al. Testaram o efeito de alguns ruídos em pessoas sem transtornos mentais e a interferência desses ruídos na memória operacional, memória de trabalho, e constataram que a sensibilidade ao ruído afeta a memória de trabalho, né? Aí, Ring et al. Compreenderam, por meio de uma revisão sistemática também, o efeito do estresse produzido por ruído. Então, o ruído acaba produzindo estresse, assim como o cocktail party, no desenvolvimento, no desempenho cognitivo de pessoas saudáveis, e eles discutiram como isso poderia afetar mais intensamente pessoas com esquizofrenia. Mas a revisão foi mais de pessoas saudáveis, né? Mas uma vez que as pessoas com a esquizofrenia possuem o desempenho cognitivo prejudicado e maior sensibilidade ao ruído, né? E aí, vimos para o nosso método, esse estudo foi feito pela Larissa, foi minha mestranda também, e tentamos aí desenvolver, né, pensar em como fazer tarefas cognitivas na presença do ruído. E aí nós usamos esse procedimento, a gente aplicou uma entrevista semi-estruturada, um teste de rastreio de acuidade visual, porque fizemos testes de funções executivas, e esses testes eram testes, né, que precisava ver como é que estava a acuidade visual do participante. Aí aplicamos o Trail Making Test, que é o teste de trilhas, sem interferência do cocktail party, aplicação do blocos de Corse, sem o cocktail party, aplicação do labirinto, sem o cocktail party. E depois aplicamos tudo isso com o cocktail party. Então, o cocktail party era colocado num headphone, e metade dos participantes, porque usamos 2 grupos, controle experimental, metade dos participantes faziam os testes primeiro na presença do ruído e metade faziam primeiro sem a presença do ruído, né? A questão de controlar o efeito, né? E aí, nossos resultados, a idade média também dos participantes a gente conseguiu manter, né? E o gênero também. A gente perguntou ainda se a pessoa se sentia incomodada com o ruído, então todas as pessoas com esquizofrenia disseram se sentir incomodadas com o ruído, não, 14 das 20, desculpa. E nenhuma pessoa do grupo controle disse se sentir incomodada com o ruído, e aí é a escolaridade, certo, dos nossos grupos. Bem, como resultados, então no Trail Making Test, para quem não é psicólogo, é o teste de trilhas, que ele pede primeiro para você ligar os números na ordem crescente. Então, eu tenho que ligar, com um lapisinho, ligar. 1, 2... Ai, meu Deus, cadê o 3? 3, peraí, aqui a coisa não está funcionando. 3, 4... Então, ir ligando em forma crescente. Aqui fica um pouquinho mais difícil, porque você tem que ligar o 1 ao A, aí depois ao 2, ao B, certo? E aí a gente marca o tempo de reação, marca o tempo, tá? E aí o que a gente viu aqui na presença do ruído, assim, aqui sem o ruído, ou mais uma vez tem uns trechos em inglês, porque a gente está no processo de escrever o artigo, tá? Esse aqui a gente está no processo de tradução. Então, vejam, aqui é sempre o grupo com esquizofrenia, e aqui é sempre o health control, né, que é o grupo controle. Então, a gente pode perceber uma diferença significante no desempenho das funções executivas entre os grupos, né? Tanto na presença do ruído como na ausência do ruído, que a gente já imaginava, né? Que o grupo com esquizofrenia tem mais dificuldades nas tarefas de funções executivas, né? Mas a nossa comparação principal é essa daqui, né? É o grupo esquizofrenia sem ruído e com ruído, que não mostrou diferença significante, e o grupo controle, sem ruído e com ruído, o barulho, né, o noise, que também não mostrou diferença significante, tá? Aqui é o teste de cubos de Corse, é o teste de Corse, que o examinador fica olhando para os números, e o examinando não enxerga os números, fica do outro lado da mesa, e o examinador vai tocando nos cubos, certo? E aí pede para o participante e o voluntário repetir. E aí vai ficando cada vez mais complexo, né? Então começa ali tocando em 2 cubos, vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 7, né? E vai ficando cada vez mais complexo, e o participante tem que repetir ali o movimento, tocando na cabecinha ali dos cubos. Ó, o que a gente pode ver, esse teste é de score, então a esquizofrenia, o pessoal com esquizofrenia tem sempre com score menor que o grupo controle, tá vendo? Coisas curiosas, assim, é que, embora não tenha dado diferença significante em ter esquizofrenia sem o barulho e com o barulho, sempre com o barulho foi menor o desempenho do grupo, embora não tenha dado diferença significante, mas sempre foi menor,
tá? E diferente do grupo controle, está quase igual. Aí chegamos no maze teste, que é no teste do labirinto, né? Que a pessoa tinha um início, tinha que ir com lápis, grafite, sente lá o lápis do papel e ir contornando o labirinto até chegar lá na saidinha, tá? E aí a gente também marcava, o tempo de reação, só que o tempo de reação dava um score, tá? E aí o labirinto ia do simples ao mais complexo, tá? E aqui, sem ruído, esquizofrenia e controle, com o ruído, barulho, esquizofrenia e controle. Meu tempo, tá, tem que acabar. Aqui a gente percebe diferença significante entre os grupos, de novo, esquizofrenia e controle, como a literatura já mostra, mas aqui no teste do labirinto a gente tem diferença significante entre o grupo de esquizofrenia sem barulho e com barulho. Certo, nós podemos refletir que essa diferença significativa, até apenas no teste de labirinto, se deu por ele demandar mais tempo para execução, enquanto o teste de trilhas usou um tempo médio de execução de 2 minutos, o labirinto foi de 40 minutos. Então, talvez a presença do ruído, né, do coquetel party, aí atrapalhe a execução de tarefas mais longas, que precisem de um engajamento atencional mais duradouro, isso é uma possibilidade. Né? Outra explicação é que a maior parte dos pacientes com esquizofrenia faz uso de antipsicóticos típicos, né, o Aldol, no máximo o risperidona, que produzem ação colinérgica, né, e aí precisa do movimento, e essas pessoas têm efeitos extrapiramidais. Os cubos de Cosse também exigiam que os voluntários movessem as mãos para tocar a sequência de cubos, o teste de trilhas também, que traçasse o trajeto com lápis. Mas o labirinto, além de exigir que eles traçassem o trajeto com lápis, o espaço para o traçado é muito estreitinho, né? Então, a gente pode pressupor também que a necessidade dessa motricidade mais fina, mais rebuscada no labirinto pode ter sido influenciada pelos sintomas extrapiramidais. E aí já vou para as considerações finais da minha fala, gente. Então, o que a gente observa nos nossos estudos? Alterações perceptuais, né, em níveis de processamento visual complexo, né, no processamento, né, de faces e de detalhes dessas faces a gente encontra, e também encontra alterações nas funções executivas de pessoas com esquizofrenia comparadas ao controle, mas essa não é a novidade, né, do nosso estudo. A novidade é a diferença ali no teste do labirinto, quando compara esquizofrenia com esquizofrenia, e nenhuma diferença em nenhum teste quando compara controle com controle, né? Mostrando que as pessoas com esquizofrenia realmente têm mais dificuldade nessas tarefas cognitivas na presença ali do ruído. E aqui para vocês algumas referências que eu não coloquei ao longo do texto, tá? Pessoas do nosso laboratório, que a gente trabalha bem coletivamente mesmo, eu, a Maria Lúcia e um grupo de estudantes muito, muito motivados. A gente pratica esportes às vezes também. E é isso. Aí o Instagram do nosso laboratório, o meu e-mail, o e-mail da Maria Lúcia. Opa, Deixa eu obrigado, Aline. interromper. Consegue me ouvir aí? Consigo, já estou vendo. Estava agoniada porque não estava vendo ninguém. Maravilha. Muito obrigado. Estamos cheios de perguntas já, vou logo adiantando, viu? Eita, tá certo. Vou chamar a professora Maria Lúcia para dar continuidade. Tá joia. Então, daqui a pouco eu chamo a Aline novamente. Professora, fique à vontade. Pois não, vou compartilhar a tela, então. Então, eu vou falar de parte das pesquisas que nós temos feito, testando aspectos sensoriais, visuais e auditivos, e também a força palmar em termos de propriocepção, certo? Então, o que eu gostaria de começar é explicando que, no processo de adoecimento mental, como a Aline falou, são principalmente mencionados sintomas positivos, negativos, aspectos afetivos e cognitivos. E o que eu quero chamar a atenção é que os sintomas sensoriais são sistematicamente ignorados e considerados irrelevantes.
No nosso conhecimento empírico adquirido, é que alterações sensoriais nos processos prodômicos são extremamente evidenciadas. E as alterações, existe alteração também na percepção de passagem do tempo, a pessoa está ansiosa, então o tempo parece demorar mais a passar, e ocorrem muitas falhas na memória de trabalho, de esquecimento, pegou um copo na geladeira, quando vai pegar de novo, vê o copo e não lembra que foi a própria pessoa, acha que foi outra pessoa, esse tipo de coisa. E aí eu queria chamar a atenção de que há um vazio completo na literatura nacional e internacional da relevância desses sintomas sensoriais para o diagnóstico precoce e prevenção de desencadeamento quando desorganiza a cognição por causa de sintomas sensoriais alterados. E eles são sistematicamente ignorados na teoria. Na pesquisa científica tem alguma coisa, mas pouca, e na prática clínica são ignorados também. E o pior, os manuais de diagnóstico não enfatizam os sintomas sensoriais, enfatizam os sintomas tardios, no meu ponto de vista. As pesquisas científicas internacionais têm focado muito, e aí, antes de entrar nesse próximo quadro, ela tem focado muito em reabilitação, tá? E tem focado também em equipamentos, em maquinaria, em ressonância magnética funcional, EEG, tudo que é tecnologia. E não dá atenção a coisas que são mais básicas e que não necessariamente exigem a tecnologia. A gente está mesmo com pouco financiamento, então fica mais fácil ainda de trabalhar com poucos recursos, mas com muita criatividade, espero. Então, o que a gente faz nós temos trabalhado com 3 testes sensoriais. 2 deles foram desenvolvidos no laboratório, tá? Então, o primeiro é o teste pictorial de tamanho, que a gente vem trabalhando com esse teste desde 2002, e ele já sofreu muitas alterações, e eu vou apresentar a vocês a mais recente. E o teste de apreciação sonora, que foi um teste que eu quis começar em 2004, mas ele só se materializou em parte em 2009, e eu só tive um aluno que pudesse pegar esse teste a partir de 2016. Então, e por último, nós levamos também em consideração o teste da força palmar, porque a pessoa em surto ela perde a força. Ela perde a força muscular, a tensão muscular. Então, esses 3 testes compõem o que a gente chamou de bateria de alterações sensoriais, certo? A BAN. Nós estamos desenvolvendo outros testes ainda para se interagirem com os testes do que já está feito com a BAN. Essa bateria, desde 2016, nós temos feito já várias pesquisas utilizando a parte de som e de imagem, o TPT e o TAS. E aí, o que esse estudo vai fazer é reunir esses grupos, pacientes todos de todos esses testes que nós fizemos com o mesmo estímulo para poder... Desculpa, está chegando uma ligação, desculpa. Para poder chegar a uma figura de como está o panorama da esquizofrenia como um todo, desde os primeiros anos até o tempo de adoecimento maior. Então, nós começamos a utilizar o teste pictorial de tamanho, tá? com figuras do Dalí. E, mais recentemente, conseguimos fotos com paisagens rurais
paisagens rurais à beira-rio, que são de cenas naturais e ecológicas. Porém, elas foram tiradas de uma certa forma em que a represa é uma represa de hidrelétrica. Quando a água fica parada, em situação de calmaria, a superfície superior é espelhada na água. E aí nós temos a situação em que nós temos eixos de simetria naturalmente horizontais e com uma rotação de 90 graus naturalmente verticais. E aí eu vou mostrar a vocês as imagens atualmente utilizadas nesse teste pictorial de tamanho. Nós temos 10 imagens, tá? Todas de cenas naturais, como vocês podem ver, com simetria no eixo horizontal. As fotos foram tiradas por minha irmã e eu ponho aqui o crédito dela, que foi, ela cedeu as fotos sem nenhum custo e justamente tem um repertório enorme à nossa disposição. E aqui são as fotos giradas de 90 graus, certo? Então, também trabalhamos com fotos com eixos de simetria vertical. Então, agora, a parte de som, nós trabalhamos com o que chamamos teste de apreciação sonora, com estímulos que têm esse perfil, que é um perfil senoidal, tá? E o perfil de dente de serra, senoidal e o perfil de dente de serra. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Uma das coisas que me fez demorar a começar a trabalhar com som é como é que eu ia publicar sem saber nada de som, o perfil do som que eu estava utilizando. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu espero que vocês consigam ouvir. Bom, esses são alguns dos sons. E eu queria comentar com vocês. Espera aí, que agora eu não estou conseguindo mudar o slide. Espera aí, deixa eu avançar. Próximo. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês é que tem parte de algumas objeções a essa pesquisa de falar do problema que chama misofonia. A misofonia é sobre estímulos repetitivos produzidos no ambiente pela pessoa humana. Por exemplo, um batistaca, apertar a caneta, bater na mesa com uma régua, esse tipo de coisa. Então, esses estímulos que a gente está falando, que são sequências de frequências puras, não tem nada a ver com a misofonia, certo? E as pessoas que podem ter e ser incomodados com a misofonia não necessariamente seriam com esse tipo de estímulo. Então, em 2020, como a Aline falou, nós começamos a trabalhar com o ambulatório do primeiro episódio psicótico no Hospital das Clínicas. E o primeiro trabalho usou só 10 fotografias com simetria natural, 5 horizontais e 5 verticais. Tá? E o que a gente vai apresentar aqui, que eu vou apresentar aqui, é o resumo de 3 dissertações. A de Nayana, que foi a primeira que usou só 10 estímulos de cenas naturais, a de Matheus, que usou todos os 20, e Juliano também. Matheus fez a pesquisa dele no ambiente de custódia, de hospital de custódia penitenciária, com pacientes com esquizofrenia, exclusivamente na ala masculina. E o Juliano fez no CAPS, com uma amostra mais reduzida, por isso nós pegamos... O Nayana conseguiu 14
pacientes e grupo controle, e Juliano conseguiu 12 pacientes e grupo controle. Então, nós vamos mostrar daqui a pouco a comparação dos dois estudos. Então, ele reúne as coletas da bateria com pacientes dessas três pesquisas, com pacientes também do PEP ou pessoas com esquizofrenia já diagnosticadas. Nós incluímos também nessa pesquisa uma amostra adicional de pacientes do primeiro surto que foram colhidas por Joselma e Aline nesse serviço de atendimento no ambulatório. Então, aqui, a pesquisa de Nayana, eu mostrei só as de cena natural, ela fez também com Dali, eu não representei aqui os resultados com Dali, e vocês veem que, aparentemente, houve mais diferença entre os grupos. O controle experimental é vermelho, o controle é azul. A diferença está maior nos estímulos de simetria horizontal do que vertical, mas o número foi insuficiente para a gente encontrar diferenças significantes. Entretanto, quando a gente faz a conta de número de estímulos entre 5 e 10 graus de ângulo visual, vocês veem que a maior parte do grupo controle está situada nessa faixa em azul. E pouca gente vê figura muito grande, acima de 15 graus de ângulo visual. No entanto, o grupo experimental vai aumentando a porcentagem de figuras que vê de ângulos maiores. Esse é o resultado do teste de apreciação sonora, feito pela primeira vez com a seguinte pergunta: se incomodava, era uma reta, para a pessoa marcar 0 se não incomodasse nada, e até 10 o quanto incomodava, certo? E com essa pergunta, nós tivemos que o grupo experimental está todo acima do grupo controle e alguns sons foram significantemente diferentes entre os dois grupos, certo? Aqui já é o trabalho no Hospital de Custódia, com pacientes psiquiátricos, na verdade, com diagnóstico de esquizofrenia, feito por Matheus. E aqui vocês veem, agora já foram com 10 estímulos de simetria vertical e 10 de horizontal. As diferenças significantes não estão marcadas aqui, mas praticamente todos são diferenças significantes. E aqui, no caso, a figura está tapando aqui, vocês desculpem esse erro aqui. O teste de apreciação sonora, ele não deu resultados muito significantes comparado ao teste da visão. Ou seja, os pacientes estavam pior na parte visual do que na parte auditiva, certo? Aqui, no caso, são pacientes do CAPS, de Juliano. Aqui nós temos a simetria vertical, de novo, vários estímulos significantes, com diferença significante, e simetria horizontal, praticamente todos deram significante a diferença. E aí, nós fizemos uma comparação do de Nayana com o de Nayana, que é o PEP, né, o primeiro surto, primeiro experimento feito com pacientes do primeiro surto, e o paciente do CAPS. E aí, o que eu queria mostrar nesse slide é que aqui nós temos o paciente do CAPS. A diferença é significante, mas não está marcada aqui, vai estar em outro slide marcada a diferença. E aqui nós temos os pacientes do CAPS comparados ao paciente do PEP. Vocês vejam que os pacientes do PEP não diferiram entre si no que diz respeito
O grupo controle experimental do PEP não diferiu, mas o grupo do CAPS diferiu. E aí, quando a gente faz a curva ROC, vocês veem que a área que explica a diferença entre grupos do CAPS é maior do que a área que está da diferença entre o grupo do PEP. Isso para tamanho pictorial. Quando a gente pega o som, a coisa vai mudar de figura. Então, esse aqui é o trabalho de Juliano, ainda mostrando a parte de som, tá certo? Então, aqui no som, ele teve vários sons que foram diferentes, significativamente diferentes entre grupos. E quando a gente faz a comparação de sons entre os grupos do CAPS e entre os grupos do PEP, vocês vejam que a curva ROC muda de figura, certo? Ou seja, a curva ROC está mostrando que o teste está diferenciando bem os grupos com esquizofrenia do grupo controle no CAPS e diferenciando bem o grupo de primeiro surto do grupo controle no PEP. O que significa, na minha opinião, é que mais precoce que o prejuízo sensorial visual é o prejuízo sensorial auditivo. E aí nós temos aqui as diferenças. No caso, nós temos o CAPS, o Custódia, o primeiro PEP feito por Nayana, o segundo PEP, que foi coletado por José Mialine, e os controles, tá? E as diferenças significantes. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O de maior prejuízo, no caso, desculpe, o slide está em inglês, no primeiro tamanho percebido, pictorial percebido, é o CAPS que está pior, e também está pior na audição, nesse caso aqui. As diferenças entre os PEPs são significantes com os controles. E aqui a diferença do CAPS com o seu controle também é significante, tá? E diferença também aqui do PEP 1 para o PEP 2, nós encontramos uma diferença na população de primeiro surto. O primeiro surto estava pior, o pessoal que foi medido durante a pandemia estava pior na parte visual do que o pessoal que foi medido pós-pandemia, certo? Aqui nós temos o primeiro. Aí o que nós fizemos, como eu disse, são 71 pacientes, pegando todos os estudos que a gente fez com esses estímulos de paisagem natural, de orientação, com eixos de simetria vertical e horizontal. Então, quando a gente faz a idade na data do exame, parece que a pessoa está vendo figuras maiores à medida que a idade aumenta, tá? E quando está vendo o grupo controle, isso não acontece. Quer dizer, a idade aumenta e ela vê figuras maiores, mas o grupo está diagnosticado com esquizofrenia. E o grupo controle, a idade permanece praticamente, as médias permanecem muito parecidas. No nível de sonoridade, na idade, na data que a pessoa prestou o exame, separada por grupos de faixa etária, não tem diferença entre as faixas, os grupos, o desempenho no teste de apreciação sonora. Mas quando a gente faz entre controles, a gente encontra um desempenho diferente de idade. O mais jovem é mais afetado pelo desconforto do que os mais idosos. E depois parece haver uma diferença de novo. Esse grupo de controle com a idade de 30 a 39 não estava muito suscetível ao desconforto aqui. Como vocês podem ver, fez uma curva meio U.
Aqui ficou alto em 40 e 49 e voltou a baixar a média depois. Quando a gente pega a idade, faz o gráfico pela idade do início dos sintomas, o que a gente vê é que no teste pictorial de tamanho, a pessoa que começa mais tarde é menos afetada pelo efeito de ver tamanhos maiores. E no caso do controle, nós temos uma pequena diferença em faixas etárias, mas também para faixas etárias iniciais, estão 40 a 60 e 19 a 29, está mais ou menos na mesma faixa, e tem esse grupo de 30 a 39 que está mais baixo. Mas todo ele nessa faixa, em faixas semelhantes. Quando a gente fala no início de sintomas para ações, tem uma diferença aqui. No grupo controle, a gente vê a maior diferença entre o grupo controle, de novo, a faixa etária 30 a 39, que é o que tinha sido mostrado. Eu acho que eu misturei aqui, só um instante. Deixa eu ver se isso aqui está... Não, isso aqui está certo. E quando a gente pega o grupo na idade de 14 a 19, 20 a 29, 30 e 35, na idade do início dos sintomas, não aparece diferença levando em consideração a idade do início dos sintomas, apesar de haver diferença nos grupos controles. O que mais me impressionou foi essa parte do tempo de adoecimento. O tempo de adoecimento para o primeiro tamanho pictorial, vocês vejam que aqui seria menos de 1 ano o PEP, depois ele parece diminuir entre 1 e 5 anos, e depois ela aumenta. Aumenta até por volta de 20 anos e depois volta a estabilizar na faixa entre 10 e 15 anos. Isso é a nossa observação com 71 pacientes. Mas quando a gente olha a observação e pega na data do exame, esse padrão não existe no grupo controle. Tá certo? Isso para tamanho pictorial, certo? Por que tamanho pictorial? Pictorial é porque a gente quer a primeira imagem que a pessoa vê ali, não importa se ela é uma pareidolia, se ela se parece ou lembra alguma coisa, ou não lembra. É a primeira área que ela viu e identificou como sendo uma figura naquela paisagem. E aqui nós temos, de novo, mostrando as diferenças, porque eu não mostrei no anterior, está sem as diferenças, e aqui estão as diferenças, mostrando a diferença entre os grupos. Tá? E aqui nós só temos diferença com esse grupo aqui do meio. Os outros dois da ponta não diferem entre si. E quando a gente vai para desconforto sonoro, a diferença dá entre o primeiro surto, que seria em torno de 1 ano, menor que 1 ano de tempo de sintomas, e 6 a 10 anos. Foi a diferença que a gente encontrou. Vejam que aqui, de novo, o padrão, depois dos 10 anos, parece subir de novo com a idade, está vendo? Coisa que não ocorre no grupo controle, tá? Por idade. E a coisa que me chama a atenção é que, então, aqui está caracterizado, ajuda a dar a ideia de que, realmente, se for para fazer diagnóstico precoce, principalmente com o primeiro surto, é para ir pela audição, primordialmente, antes da visão. Faz a visão, mas a audição vai estar mais alterada. E aí, tendo feito esse tipo de análise, eu peguei os dados antigos que eu tinha, de 2012, em que eu tinha grupos de pacientes hospitalizados, grupos de pacientes no CAPS e grupo controle. Tá? E aí eu juntei tudo
e separei pela idade os grupos, pegando os mesmos dados antigos e separando, dando o mesmo tipo de tratamento, e vocês vejam o grupo hospitalizado, o grupo de CAPS e aqui o grupo controle. Tá? Isso para tamanho pictorial com as figuras do Dalí, no caso. Não era simetria vertical e horizontal. Eram as figuras de Dalí. E aqui estão as diferenças significantes. Então, está achatado o gráfico, eu peço desculpas, mas o grupo controle do Dalí mesmo não tinha diferença entre as idades, mas o grupo experimental tinha, certo? E eu acho que não tem a parte sonora, porque naquela época eu não fiz som. Eu só fui fazer esses sons, esse experimento de 2012, ele não está publicado, e ele foi feito, só começamos a trabalhar com som especificamente em 2016. E aí nós pegamos a ilusão de Miller-Lyer, porque um trabalho de Rafael Sotomayor, de Brasília, orientado por Rafael Sotomayor em Brasília, chegou a uma conclusão que era semelhante à nossa, de que o tamanho, e dos primeiros trabalhos que a gente publicou, quanto maior o tamanho que a pessoa está vendo no teste pictorial de tamanho, significa que o sintoma está mais agudo, ela está em estado mais grave. E à medida que a medicação entra, esse tamanho é reduzido, pelo menos nos estágios iniciais. Eu não estou falando aqui daquele da pessoa com esquizofrenia crônica, que já tem muito prejuízo, não, certo? Nos estágios iniciais, há recuperação. Então, nós tentamos utilizamos esse instrumento aqui para ver se a gente media a ilusão de Miller-Lyer desse jeito, tridimensional. Por quê? Porque a Ana Luísa foi a pessoa que fez a pesquisa, ela trabalhou no computador, e paciente com surto na frente do computador não é uma boa. Ele não vai trabalhar bem, ele acha que estão espiando ele, esse tipo de coisa. Então, nós escolhemos um instrumento que a pessoa pudesse manipular e não necessariamente ficar intimidada pelo computador. Só para vocês terem uma ideia, a figura é idêntica e aqui estão os tamanhos para vocês verem que a ilusão é boa, certo? E aí nós agora estamos desenvolvendo um teste que é para avaliar a perda do referencial da pessoa do self, que é o que está na literatura, no processo de adoecimento mental. Por que a gente está desenvolvendo esse teste? Porque eu estava lendo um trabalho sobre esquizofrenia e fui ver a caracterização dos pacientes e estava lá um teste que chama PSI-RATS, PSY, RATS, R-A-T-S. O que esse teste faz? Ele começa, a primeira pergunta dele é: quantas vezes você alucina por dia? E eu disse, isso não é um teste que se faça. Primeiro, já tem a premissa de que a alucinação existe. E segundo, já tem a outra premissa de que ele está alucinando e está pondo palavras na boca do paciente. Então, a minha observação é, muito antes do que se diz ser alucinação, começa a haver uma confusão entre o eu e as pessoas na sua volta. Então, é que nem confusão de criança. Minha neta ontem estava dizendo, é seu, querendo dizer é meu. Ela não sabe dizer é seu ou é meu. E se a gente fala é seu, ela não sabe que é meu. Isso é a confusão que eu estou falando, que vai gerar o pronome também. Então, o eu estou falando dela. Ela vai começar a se referenciar dela a ela, e não eu.
Entendem a ideia da confusão de eus? Então, essa confusão ocorre quando começa a ocorrer quando a sua cognição começa a se desorganizar. Eu não sei nada dessa literatura de self e de referencial do self, mas eu sei o que se passa na cabeça da pessoa. Então, eu fiz esse teste aqui, foi feito assim. Tem 18 frases que não necessariamente estão conectadas. Elas só estão colocadas como se fosse um texto, mas não estão conectadas. E a pergunta para a pessoa é, nesse texto, quem sou eu? Quem é você? Quem é ele? Quem somos nós? Quem são eles? E uma conclusão final que a gente pede para essa pessoa ter. Os nossos testes iniciais, está sendo feito com aluno de iniciação científica, estão mostrando diferenças entre... Primeiro, a gente fez com pessoas sem nenhum diagnóstico para caracterizar o elenco de respostas que elas fazem. E nós estamos conseguindo separar pessoas. Alguma parte da amostra tinha algum diagnóstico e o teste consegue separar pessoas com diagnóstico e sem diagnóstico. Mas está muito incipiente ainda. Mas a ideia é, não pergunta à pessoa se ela está alucinando, você está pondo palavra na cabeça, na boca dessa pessoa. Na verdade, na minha opinião, o que se passa é um sonho acordado. A pessoa está sonhando, mas está acordada para o observador e sonhando para ela mesma. Ela está sonhando e, como qualquer sonho, as pessoas se mexem e fazem tudo, e, ao mesmo tempo, para o observador, ela está aparentemente acordada. Isso, na minha opinião, não se chama alucinação. E, até certo ponto, não se chama delírio. Então, a conclusão do teste, dos nossos resultados é que a prevenção permanece sendo o melhor caminho, remediar é bom, reabilitar é bom, mas por que não prevenir? Certo? Então, os nossos resultados mostram que a bateria funciona na detecção precoce de sintomas incipientes e críticos da psicose, e nós estamos no processo de colocar o teste de deslocação, o TDPROM, que a gente chamou de TDPROM, agora vai ser usado pela primeira vez no primeiro surto. A gente já fez 2 pesquisas com pessoas quase sem, a maioria sem diagnóstico, algumas poucas com diagnóstico, mas não era diagnóstico de esquizofrenia, era qualquer diagnóstico, ansiedade, qualquer diagnóstico neuropsiquiátrico. Então, um número pequeno. Tá? Nós temos atualmente 76 pessoas, 18 das quais, da nossa amostra, das 2 pesquisas de iniciação, 76 pessoas, 18 das quais com sintomas, e a gente consegue separar as pessoas com sintomas. E o inventário do autorrelato, que eu não cheguei a falar, é simplesmente uma espécie de um questionário sensorial, em que a pessoa fala de sensações visuais, auditivas, olfativas e etc. Não sei como é que está o tempo. Isso aqui são as nossas referências das citações aqui. Eu queria agradecer mais uma vez. E esse ficou sendo o nosso mascote. Eu tinha feito esse símbolo aqui para o laboratório. Uma pessoa comentou que não se encontrava um olho caído desse na natureza. E quando eu encontrei essa corujinha, não resisti a fazer isso. Obrigada. Opa, Aí, Divago. Maravilha, obrigado, professora. Pode de volta, Jade. Deixa Colocar eu a linha. tirar aqui e pegar vocês aqui. Pegar aqui o professor José Aparecido também. Então, muito obrigado, professora Maria Lúcia.
Aline, pela palestra, das mais interessantes. A turma aqui fez pergunta para Chuchu. Tem um monte de perguntas aqui. E eu vou começar aqui com algumas perguntas, e aí a Aline e a professora Maria Lúcia fiquem à vontade para cada uma falar se quiser alguma coisa. Então, tem uma aqui para a Aline, diretamente, que é do Caio Fernando. A pessoa com prosopagnosia, se olhar-se no espelho, ela sabe que ela é quem está lá? Veja, a prosopagnosia, ela está relacionada à percepção da face enquanto objeto. Então, assim, a pessoa percebe que é você, porque você foi até o espelho, né? E aí nota algumas características que você tem, às vezes um nariz maior, o movimento, a percepção, ela é afetada na percepção do todo, assim, na gestalt do rosto ou do objeto, a depender do caso, né? Mas nós temos outras pistas, o movimento, a voz da pessoa, a forma como anda. Então, vai depender de muitas outras modalidades sensoriais, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Creuza, que eu vou colocar aqui, que ela pergunta se alguém vê o rosto normal, depois esse rosto se modifica e vira um extraterrestre. Isso é esquizofrenia? Então, são algumas perguntas meio que comuns que o pessoal tem feito sobre conceitos básicos do que é esquizofrenia, do que não é, talvez outros distúrbios psiquiátricos. Isso, Creuza, veja bem, precisa de uma avaliação importante, assim, essa pessoa precisa ir para uma avaliação clínica, né? Porque essa mudança de configuração da face e depois perceber como extraterrestre parece ser uma alteração sensorial, então, e como ela percebe isso como extraterrestre, isso parece com sintomas positivos da esquizofrenia, sim, mas assim, precisa de uma avaliação clínica, né? Então... Eu gostaria de fazer uma observação, se possível. Sim, claro. O olhar fixo para uma figura produz a pós-imagem. Nem sempre as pessoas sabem e conhecem pós-imagem. Além do que, nós temos, atualmente vai estar saindo um livro que é sobre a ilusão das múltiplas faces, em que a pessoa pode se ver mudando a sua face. Então, e no espelho, na penumbra, ela se olhando no espelho, ela pode começar a ver outras faces em cima da face dela, por exemplo, ou então na região do ponto cego. Então, fenômenos desses assustam as pessoas às vezes, elas não querem nem falar que está ocorrendo e podem ser naturais. Então, a resposta de Aline tem que ter uma avaliação para saber se é um efeito de percepção que a pessoa desconhece e que é normal. Aquele da bandeira ao contrário, a bandeira pintada de vermelho, azul e amarelo no centro, toda, em que depois você vê a bandeira do Brasil quando olha o fundo branco, aquilo é um efeito comum e todo mundo que estuda percepção de cor sabe o que se passa. Então, o pós-efeito de imagem da face é grande. Então, às vezes, aconteceu de eu estar vendo um jornal na televisão, um telejornal, olhar a face da pessoa e quando você olha contra a parede, a face está lá, entendeu? Está bem vívido e vários aspectos. Então, eu chamaria atenção disso, entendeu? Nem sempre significa que é uma coisa que não seja natural. Perfeito. Tem uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se fazendo, tanto a professora Aline quanto a professora Maria Lúcia tocaram nesse assunto, que são esses efeitos positivos e negativos, que aí aqui a Cecília coloca, né? Os sintomas alucinatórios são chamados de positivos na esquizofrenia, que no sentido popular a gente tem a impressão de que positivo é uma coisa legal e negativo é uma coisa ruim. Vocês poderiam esclarecer para os nossos colegas?
Eu faço muita relação com reforço positivo e reforço negativo, né? O positivo não é positivo de bom, é adição de algo, né? Então, na esquizofrenia segue a mesma lógica. Então, positivo é demais, e está adicionando algo. Então, está adicionando algo, uma alucinação, um delírio. E negativo é no sentido de estar retirando, né? Como reforço negativo, que é o embotamento afetivo, é o isolamento, é uma elação das características ali, dos afetos. Não sei se você quer complementar. Não, eu só ia falar que realmente num você está criando sintomas e seria no sentido de criação, está sendo produzido. No sentido de produção também é positivo. E no outro, você está justamente reduzindo seu repertório, e é nesse sentido que a Aline está falando também. Perfeito. Professor José Aparecido, fique à vontade para entrar na conversa. Com muito gosto, diria os colegas portugueses, mas como eu disse ontem para Maria Lúcia, fiquei realmente bastante encantado com esta ideia e este programa de pesquisa, esses grandes projetos, e eu gostaria aqui de compartilhar muito mais sugestões, se ainda posso fazê-las, e espero que sejam bem-vindas, para futuro projeto de pesquisa. Eu entendo que vocês poderiam, provavelmente já estão fazendo, é que quem está do outro lado da mesa não conhece os grandes, os apoios, as solicitações que são feitas em todas as esferas das agências financiadoras de pesquisa. Mas a minha sugestão seria que vocês tomassem em consideração aquele livro, tem outros, mas que eu me lembro de livro de cabeceira, eu acho que é do Girgos, ele e o colaborador canadense que escreveram um livro muito conhecido chamado Vision Illusion. Diria, um livro clássico. Eu devo ter nos meus arquivos online, em algum lugar, basta um pouquinho de paciência para achá-lo, né? Porque a minha biblioteca digital é muito grande. Logo terei que me desfazer. Então, seria olhar a classificação das ilusões. Eu me lembro aqui algumas. Por exemplo, a de tamanho, forma, orientação, distância, especialmente as ilusões que são fáceis de serem apresentadas em laboratório e usando estímulos, como o livro do Marco Bertamini, que apresenta simples programas e tem kits na área de psicofísica que apresentam essas ilusões as mais variadas. Então, vocês selecionariam algumas ilusões muito importantes desse tipo, né, com essas classificações e outras, algumas que são ditas, pelo menos teoricamente, ou a outra maneira de classificar. Estou pensando aí como um botânico, um zoólogo, fazendo categorias ou fazendo descritores para cada uma delas. Aquelas que são susceptíveis mais às influências sensoriais e outras mais perceptuais, se pudermos dividir, e cognitivas. Aquelas que são, aí teriam que investigar, aquelas que são mais susceptíveis aos efeitos da idade. Me lembrei agora da ilusão da lua, que crianças sofrem muito pouco, adultos como eu, não só porque sou enamorado e fã da ilusão da lua, sempre
olho para cima, quando tem lua cheia, não é muito clara. Tempos atrás vi uma, e todos me mandam foto, atrás do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aquela ilusão vermelha, não é? Saliente, que impressiona. Para aqueles que não sabem, a ilusão da Lua é um fenômeno naturalmente ocorrente que nos leva a perceber a Lua no horizonte mais próxima e maior, e quando ela está no zênite, ela parece mais distante e pequena. É uma ilusão. É um fenômeno apaixonante, porque é natural. Aí também verificar, Maria, se diferentes condições clínicas, por exemplo, vocês enfatizaram bastante, certamente, por interesses muito pessoais, por exemplo, esquizofrenia, talvez a ansiedade, que é agora o demônio dos tempos excessivos, todos sabem, talvez depressão. Eu penso sempre em condição clínica onde não perturba muito a capacidade do sujeito em entender as instruções, o que se está pedindo para fazer julgamento, porque muitas vezes, para julgar ilusões, às vezes passa desapercebido para todos, não é? Nem todos observam o fenômeno ilusório como ele, de fato, pode estar sendo manifestado na figura. E, dentro desse programa, seria muito interessante analisar as diferenças individuais. E eu percebi que parece que eles estão fazendo isso, e com a ideia de criarem algum questionário escala. Por quê? Nós poderíamos aplicar um teste de habilidade espacial e verificarmos se algumas pessoas que têm mais ou têm menos daquela habilidade são mais ou menos susceptíveis a diferentes tipos de ilusões. Bem, eu estou falando isso apenas para elogiar ambas. Eu gosto desse tipo de programa, de projeto. Eu acho que o CNPq, a Fundação de Amparo aí do Estado de Pernambuco, deveria apoiar, porque atualmente alguns supõem que o fato de usar, o Zhivago ainda colocou ontem algumas perguntas, e ele mesmo fez uma colocação como biofísico que é, o passado dele lhe condena, então ele tem que sempre centrar nessa visão de um biofísico, diferente de um psicofísico, não totalmente. Os interesses têm um overlap, uma intersecção muito grande. Ele colocou, por exemplo, usando o smartphone, essas ferramentas, talvez a gente esteja perdendo a capacidade de identificar distância. Até mandei um paper, saiu no mês de agosto, no Scientific Report, muito interessante, mostrando que as pessoas, de fato, não estão fazendo um julgamento eficiente da distância. O nosso colega Marcos Rios, da Espanha, também apresentou isso. Então, eu acho que poderia fazer um grande projeto, a sua equipe, exclusivamente um projeto muito interessante. Não é? O que nós aprendemos estudando as ilusões visuais, do ponto de vista dos mecanismos, dos processos, da responsividade de áreas cerebrais que podem ser circuitos neurais, que podem ser responsáveis. E, em especial, quando nós estudamos populações especiais, no caso, pessoas que têm diferentes condições clínicas. Eu sei que é muito difícil trabalhar com pessoas assim, mas você poderia montar um laboratório específico para investigar essas condições. Parabéns a você, a Aline,
Maria Lúcia, Aline, pelas magníficas colocações, belos dados, né, importantes dados. Eu espero que eu possa acompanhar o trabalho de vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelos comentários. Opa, pode falar. Eu queria agradecer os comentários e a sugestão. Estamos Eu aí. tenho aqui uma pergunta da Cecília de Paula. A Cecília é uma aluna nossa que tem deficiência auditiva. Ela diz que ela, como deficiente auditiva, ela tem muita sensibilidade a ruídos. E como foi falado, esquizofrênicos têm sensibilidade a ruído e modifica a memória operacional, né? Atrapalha. Então, será que isso também poderia se aplicar a pessoas com deficiência auditiva, que também têm sensibilidade a ruídos? Veja, eu nunca pesquisei nada ligado a isso, não, Cecília, né? Mas é algo interessante, não só estender para PCD com dificuldade auditiva, né? Mas outras modalidades sensoriais também. E não só isso, assim, a gente pensa em estender para outros transtornos também, os transtornos de ansiedade aí, né, que estão bem em alta nessa geração Z, e outros transtornos que envolvam psicose ou não. A mesma coisa para o teste de face, sabe, de processamento de face. A gente vai tentar e vai colocar, né? A gente já tem estudantes para isso de doutorado, a própria Melina, que foi quem fez o estudo no mestrado dela, e aí a Geórgia também, né, Maria Lúcia? Vão começar pesquisas também, pessoas do espectro autista. TDAH também. Isso, e transtorno bipolar também. Então, tá nisso, né, para ver se essa dificuldade, ela transcende a psicose, né? Mas a gente tem muita coisa ainda, sabe, para pesquisar. Então, quem quiser, chega aí. Eu imagino que vai depender de como ela usa a audição que ela tem, o resquício de audição que ela tem, porque ela pode realmente interferir no pensamento dela, no raciocínio dela, no que ela está tentando fazer, já que é uma coisa sem sentido. O ruído vai ser uma coisa desconexa, aleatório, provavelmente, ou de alguma forma, ou sistemático, aleatório, não sei qual é o tipo de ruído que ela vai estar encontrando, e eu acho que sim, poderia interferir do jeito que ela, em alguma atividade que ela queira fazer, sim. Mas é uma opinião minha, não é experiência, é só Sim. que isso realmente poderia acontecer. Eu tenho uma pergunta, professora Maria Lúcia, que em algum momento da aula dela, ela citou que os pacientes eles tinham uma sensibilidade maior, tinham modificações na resposta para estímulos auditivos, até mais do que para estímulos visuais, se não estou enganado, né? Isso, foi. A senhora tem alguma hipótese do porquê o sistema auditivo seria talvez mais sensível para identificar essas modificações que o estímulo visual? Olha, eu acho que a razão da evolução, evolutiva, no sentido de que você ouve grandes distâncias, mais do que e se localiza no espaço. Então, eu imagino que o sistema de alerta, porque uma coisa que acontece numa pessoa com surto é o seguinte: você imagina que você está num ponto de ônibus e está vendo uma pessoa que vai te assaltar. Imagina o estado que você fica de adrenalina. Agora, imagina ficar nesse estado durante 1 mês ou 2 meses, sem parar. Como é que você ficaria? Certo? Então, o que é primeiro, o que fica mais aguçado é a audição.
nesse estado. É a primeira coisa que vem. A visão é alterada, sim, mas o sistema de alerta de ruído me parece ser mais essencial, mais primitivo do que a ideia da visão. Mas eu não sei o suficiente. Quem estudava Sim. isso era um orientador meu, que é o Merlin Donald, que tem duas, vê o homem e o cérebro sob o ponto de vista da evolução. E aí ele tem 2 livros, um que chama Mind So Rare e a outra, Uma Mente Tão Rara, e o outro é As Origens da The Origins of Modern Mind, da mente moderna. São 2 livros que ele tem muito bons, argumentando justamente o surgimento da linguagem, o surgimento e as importâncias de cada coisa no sistema e no cérebro. Então, a parte que parece que ser... Isso não sou eu que digo, me disseram e eu não sei dizer a fonte, que é a seguinte: para o nosso diagnóstico de morte, atualmente, é acessar a atividade cerebral, mas parece que tem um outro que é acessar a atividade auditiva no... Esqueci, aonde tem os sinais, os símbolos. É o tronco encefálico, provavelmente, né? O tronco encefálico, entendeu? Alguém me comentou que isso podia ser um critério, entendeu? Ainda que você interpreta a sensação do cognitivo, mas tem coisas que ainda estão funcionando. Então, uma das coisas que foi falada é aquele que estão 5 picos que dá 5 picos no registro de EEG, né? Que é o tronco encefálico. Provavelmente é o teste chamado BERA, né? Que são os sinais registrados auditivos. O BERA, ele pega já... ele pega, exato, ele pega esses 5, mas ele pega também frequências mais altas. Ele pega 2.000 Hz, 1.000 Hz, ele não pega só o tronco encefálico, entendeu? Eu estou sabendo do BERA só porque minha neta teve que fazer o BERA. Aí eu fui assistir para aprender e adorei. É uma espécie de potencial provocado, né? Aqui eu tenho uma pergunta da Simone. Tem uma pergunta da Simone, vocês podem ajudar, que também é uma coisa, acho, de curiosidade das pessoas a respeito da esquizofrenia. O paciente esquizofrênico percebe que seu comportamento está diferente? Como é que a gente pode responder para a Simone aqui? Eu posso responder que ele não só percebe que está diferente, ele acha que todo mundo à volta dele está diferente também. Bem. Entendeu? Ele Imagino sabe que está... que Mas e aí é uma confusão, porque a pergunta é quem é que está o quê, certo? Porque todo mundo à volta dele está achando que ele está diferente, e ele está achando todo mundo diferente também, porque a parte sensorial, a parte cognitiva está toda alterada, entendeu? E uma das coisas que tem, e que pouca gente fala, é o número de condicionamentos. O Zé Aparecido estava falando, o professor Zé Aparecido estava falando dos condicionamentos, né, de som, de ruído. Quando você está nesse estado de surto, você fica totalmente suscetível a pensar que estão fazendo condicionamentos com você, querendo controlar sua mente, controlar com o ruído, controlar com o brilho, essas coisas assim. É muito curioso esse processo. Então, sim, ele percebe que tem alguma coisa de errado, tá? E, na minha opinião, aí é uma oportunidade de mencionar: a pessoa não aguenta ficar naquele estágio, ela vai pensar em suicídio, sim, porque há um esgotamento do sistema, e se a pessoa não se cuidar, ela não suporta o nível de desorganização que fica a cabeça. Aqui o Eduardo pergunta também, ainda nessa temática,
se em algum momento há um estado maior de lucidez ou a todo momento a pessoa fica nesse estado de ficar achando que está diferente e os outros diferentes, talvez. Se eu posso dizer, a impressão que eu tenho é que a pessoa fica lúcida demais, porque a inteligência fica intacta. O que não funciona é a parte social, a parte de memória está falha, mas a inteligência está lá vendo seu comportamento, comportamento dos outros, o que os outros estão tentando fazer com você. Tem toda uma dinâmica em que a inteligência está lá olhando você e olhando os outros. E é muito difícil de explicar essa dualidade. Mas Certo. a inteligência não... Tanto que eu gosto muito, muito, muito de uma piada que eu não resisto a mencionar. Um louco estava no muro do hospício e aí passou um senhor, furou o pneu, ele foi trocar o pneu. E aí ele foi trocar o pneu, pôs todas as porcas na carlota da roda, chutou a roda, caíram as porcas todas no bueiro e ele ficou sem saber o que fazia. E o louco virou e disse para ele, é muito simples. Você tira uma porca de cada roda e põe nele. Depois você repõe todas as porcas. E ele vira para o louco e diz, poxa, você é louco, como é que você tem uma ideia dessa? E a resposta é, eu sou louco, mas não sou burro. Então, mas a inteligência está lá, e eu gosto dela porque a inteligência está presente lá. Não, como é que eu vou dizer? Não menospreze e não pense menos da pessoa louca, porque ela sabe o que você está fazendo com ela e ela sabe que você está tratando ela mal. Ela está ciente. Eu tenho uma pergunta técnica a respeito de equipamentos que vocês precisam para fazer esses testes fora do ambiente de laboratório. É preciso que tipo de equipamento? Computadores, caixas de som enormes, assim, eu queria ter uma ideia, porque a minha primeira... Eu montei o equipamento com pasta de transparente, pasta de PVC rígido. Eu tenho um filminho, uma das minhas apresentações, tem um filme de eu montando com réguas, duas pastas, réguas. A gente montou o equipamento. Por quê? Eu fui perguntar e queriam R$200 por cada equipamento, porcaria que queriam vender. Eu digo, não temos dinheiro para isso, não. Aí eu fui lá, a pastinha que eu montei, na época que eu montei 6 pastas, saiu R$50 cada uma, entendeu? O equipamento completo com pilô dentro e tudo mais, entendeu? Então, sim, depois eu posso mostrar, se tiver curiosidade, eu mostro o filminho de eu montando a pasta, montando. Então, os alunos levam as pastas, montam o equipamento, a gente só tem que imprimir bloquinhos, tá? Mas o equipamento é esse. E o som é com audiofone e o celular do aluno. Certo. Porque eu vendo os dados de vocês, os métodos, eu vejo que muitas dessas coisas a gente pode preparar para apresentar no aparelho celular. Então, aproveitar aí que o professor José Aparecido deu uma deixa, a gente poderia fazer dentro do próprio GT uma espécie de grupo de trabalho do grupo de trabalho em neurociência para tentar fazer algumas plataformas dentro do aparelho celular. Porque o aparelho celular permite que a gente mostre imagem, gere sons, né? Inclusive, eu usei o aparelho. Pode começar... Quando a gente fez coleta com o iPad, eu usei o aplicativo do aparelho celular para medir o diâmetro das imagens. A gente fez toda a medição de diâmetros de imagem com programa de mensuração de aparelho celular. Maravilha. Eu já deixo o convite. Eu tenho interesse. Se vocês tiverem interesse, a gente podia juntar umas forças
para tentar fazer algo desse estilo portátil. Eu acho que é bem interessante para esse tipo de trabalho, porque esperar que as pessoas possam sair, talvez, do hospital para o laboratório, ou levar um monte de equipamento do laboratório para o hospital, complica demais, e talvez com um celular de tamanho médio, a gente conseguiria algo. Na verdade, o Né? aluno vai com essa Maravilha. pastinha e o audiofone. Ah, maravilha, então. Gente, eu quero agradecer demais aqui, de novo, a professora Maria Lúcia, segunda noite seguida aqui com a gente, a Aline, de novo, voltei a encontrar a Aline depois de um congresso que a gente teve lá na Paraíba, ela estava junto com a professora apresentando, então é um prazer vê-las aqui novamente. Muito obrigado pela palestra das duas. Professor José Aparecido, muito obrigado também. Então, fiquem à vontade para se despedir, e eu agradeço a todos. Eu queria agradecer muito o seu convite, a presença do Zé Aparecido, as palavras dele, e agradecer a Aline de aceitar trabalhar, fazer essa apresentação comigo também, e ainda por cima torcer pelas minhas ideias. A Aline tem uma coisa que ela diz assim, quando você tem uma ideia, Maria Lúcia, eu não sei o que pensar, mas sei que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. É impressionante que tem dado certo, aí a gente vai ver. É verdade. Também quero agradecer a vocês três, Maria Lúcia, que é a minha companheira, minha parceira. Gostei das considerações, Zé Aparecido, acho que foram muito, muito boas. Gostei dessa troca técnica, de vaga, acho que a gente tem que pensar em muitas coisas aí. E muito obrigada pelo convite, gostei de estar aqui. Maravilha. Até logo, então. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal do chat. A gente se vê na sexta-feira. Nossa próxima aula é só na sexta. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado.